Como o pastor Wesley já falou, esse é o primeiro domingo do ano de 2025 que estamos congregados neste lugar, buscando a face do Senhor. Então gostaria de convidar você a colocar-se de joelhos, um momento de intercessão pelas nossas famílias, um momento de intercessão pelos nossos sonhos, um momento de intercessão pelas decisões que vamos tomar em 2025, um momento de consagração das nossas vidas. Eu não sei se você já teve um tempo de desfrutar da palavra do Senhor hoje, se você já teve um tempo de contemplação durante o dia, mas esse momento, nós queremos orar, para que Deus esteja movendo sobre nós poderosamente. Pai, em nome de Jesus, esse é um dia muito especial para nós, porque nesse dia, nós estamos priorizando a casa do Senhor, porque estando na tua casa, nós paramos para acalmar o nosso coração, e nós paramos para colocar as nossas vidas diante do Senhor. E cada um de nós que nos prostramos diante de Ti nessa noite, nós estamos apresentando ao Senhor os nossos propósitos, os nossos sonhos, os desafios que têm inquietado o nosso coração, as respostas que nós precisamos para 2025. Nós sabemos muito bem que não podemos colocar a nossa expectativa no homem. Nós precisamos sim depender inteiramente do mover das tuas mãos, porque a tua palavra diz que porta que o Senhor abre, ninguém tem o poder para fechar. Então nós precisamos nessa noite consagrar as nossas vidas ao Senhor, porque nesse primeiro domingo do ano, nós estamos aqui na tua casa, dizendo para o Senhor, que o Senhor é a nossa prioridade. Nós amamos o Senhor, nós amamos celebrar o Senhor, nós amamos estar na tua casa, nós amamos ser edificados, nós amamos ser desafiados pelo Senhor. E nessa noite nós queremos de forma muito especial colocar as nossas vidas, cada filho, cada filha. Nós nos voltamos para Ti nessa noite, entregando nossas vidas no Teu altar, entregando as decisões que precisamos tomar, entregando as questões, os sonhos que queremos conquistar. Então nessa noite nós estamos parando tudo, Senhor, para pedir a Tua bênção sobre nós. E a Tua palavra diz que se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor nos ouvirá. Se nós buscarmos o Senhor, nós vamos Te encontrar. E nós queremos encontrar o Senhor, movendo as Tuas mãos sobre nós. Nós queremos encontrar o Senhor, nos sustentando em meio às nossas batalhas. Nós queremos encontrar o Senhor, trazendo resposta aos nossos corações. Nós queremos encontrar o Senhor, aplanando os nossos caminhos. Nós queremos encontrar o Senhor, nos tomando pelas mãos, nos escondendo, nos protegendo, nos sustentando e nos abençoando. Então cada filho que está colocando sua família em Tuas mãos nesse momento, cada filho e filha que estão colocando as suas finanças, que estão colocando suas empresas, que estão colocando seus empregos, cada filho e cada filha que estão colocando a sua saúde emocional, mental, espiritual, ministerial, a sua vida familiar em Tuas mãos. Cada filho e cada filha que se encontra nesse momento clamando para que haja uma resposta do céu, para que o Senhor venha e mova sobre nós nessa noite. Em um ato de amor ao Senhor nos prostramos, em um ato de confiança nos entregamos e clamamos pela Tua presença conosco. Pai, nós não aceitamos caminhar se o Senhor não estiver conosco. Nós não aceitamos conquistar se o Senhor não estiver conosco. Então nessa noite nós estamos fazendo um clamor, nós estamos em concordância. E a Tua palavra diz que quando há concordância, o Senhor ordena a bênção.
E nós estamos em concordância. Nós estamos em concordância para que o Senhor volte os teus ouvidos para esse lugar. E o Senhor ouça o clamor de cada coração. Que o Senhor estenda as tuas mãos e que tudo que está sendo entregue ao Senhor, o Senhor tome para ti, em nome de Jesus. Tudo que nós estamos entregando nessa noite ao Senhor, o Senhor toma para ti, Pai, e o Senhor possa trazer respostas para o nosso coração, consolando quem precisa ser consolado, fortalecendo quem precisa ser fortalecido, curando quem precisa de cura, restaurando quem precisa de restauração, ungindo quem precisa de unção, prosperando quem tem andado com o Senhor e confiado na tua palavra, porque nós queremos que o teu caráter seja revelado a nós e seja revelado neste lugar. Então estamos diante de ti, e estamos diante de ti para nos entregar plenamente ao Senhor. Pai, nós queremos nos render. Muitas vezes nós buscamos formas, muitas vezes nós nos tornamos independentes, muitas vezes nós quebramos alianças, muitas vezes nós rompemos com os princípios, mas nessa noite nós estamos dizendo para o Senhor que há um sentimento de rendição completa, plena. Nós estamos nos rendendo ao Senhor e nós estamos pedindo: governe as nossas vidas, que em 2025 o Senhor governe a nossa vida, o Senhor governe a nossa casa, o Senhor realmente nos conduza em nossos projetos, o Senhor estenda as tuas mãos e o Senhor nos abençoe poderosamente. Todos os nossos sonhos nessa noite, todos os nossos projetos, nós estamos depositando no teu altar, pois confiamos em ti. Por isso oramos, agradecendo o Senhor por esse tempo, agradecendo o Senhor por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Você pode assentar-se. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes. Juízes, capítulo 6. Na verdade, eu vou utilizar do capítulo 6 ao capítulo 8. Não vou ler o texto com vocês, que é um texto longo. Mas da forma que nós formos falando, nós vamos consultando o texto. Porque o ano de 2025, nós estamos fazendo uma declaração profética, que é o ano da profundidade. E se 2025 é o ano da profundidade, nessa noite eu quero falar com você que eu e você precisamos nos enraizarmos em Deus. Porque quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente entende que precisamos ter raízes profundas, para que nenhum vento, para que nenhuma tempestade nos arranque da presença do Senhor. E para sermos homens e mulheres enraizados, nós vamos precisar aprender princípios. E vocês estão cansados de me ouvir, e todas as vezes que vocês me ouvem falando a respeito de princípios, a respeito de valores que nós precisamos estabelecer. Então, quando eu falo desse enraizamento, quando eu falo dessa profundidade em Deus, desse enraizamento em Deus, eu estou dizendo que aquele que realmente reconhece a sua filiação divina, porque 2024 nós trabalhamos o ano da filiação, onde a sua identidade foi restaurada, onde a sua mentalidade foi curada, aonde a sua visão foi transformada, aonde o seu sentimento a respeito de Deus e de você mesmo também foi trabalhado. E se eu e você temos uma filiação, ou reconhecemos essa filiação divina, nós vivemos para fazer a vontade de Deus. Se você tem reconhecimento da sua filiação em Deus, o seu viver é para agradar o Senhor. O seu viver é para trazer alegria, prazer ao coração do Senhor. E o
salmista vai expressar essa bênção ou esse enraizamento de uma forma poética e de uma forma linda que eu encontro no Salmo 1, versículo 3, que ele vai dizer assim: que o homem e a mulher que é profundo em Deus, que é enraizado no Senhor, usando essa linguagem, é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. E é isso que eu e você queremos para as nossas vidas. Nós queremos ser frutíferos nas nossas vidas. E sermos frutíferos é ter uma família estruturada, é ter uma família abençoada. Isso não quer dizer... Tá difícil, né? Isso não quer dizer que você não vai lidar com desafios. Isso não quer dizer que você não vai lidar com lutas, com angústias, porque lutas e angústias e desafios fazem parte da história humana. Mas a palavra do Senhor nos garante que não murcharemos, não secaremos, daremos frutos no tempo certo. Então você vai ser frutífero, mas o melhor de tudo que eu acho é que as suas mãos vão prosperar, a sua família vai prosperar, e essa prosperidade não é acúmulo de riqueza, essa prosperidade é paz abundante, é descanso no eterno. É mesmo tendo que lidar com situações dramáticas, você tem paz, você desfruta de alegria, você não perde o sono, você não perde a força, você não perde a esperança, você não perde a ousadia, porque o Senhor está com você todo o tempo. Você sabe quem você é nele, você é o filho amado do Senhor, a sua filiação é clara, não existe dúvida nisso. Então você sabe que não será desamparado, o Senhor te sustentará todo o tempo. E nós estamos no ano do enraizamento, nós estamos no ano da profundidade, nós estamos no ano da experiência. E para isso eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da história de Gideão. É um texto muito trabalhado, mas eu confesso para vocês que eu não me lembro ter pregado nesse texto. Um texto que já ouvi inúmeras pregações a respeito dele, mas não é um texto que eu trago na minha memória muitas pregações que eu fiz a respeito dele. Se eu fiz, eu já fiz há bastante tempo, mas eu nunca parei para trabalhar essa história. E olhando para o nosso desafio, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de princípios que, olhando para essa história, eu e você vamos aplicar para termos um 2025 abençoados. Juízes, capítulo 6, até o capítulo 8. Convido você, quando chegar em casa, você tirar um tempinho para ler esses capítulos e o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Gideão, ele é filho de Joás. Ele tem um papel significativo no meio do povo de Israel, porque ele foi um dos juízes de Israel. Ele foi o 5º juiz em Israel. Mas Gideão estava vivendo um tempo de crise, um tempo de afronta e um tempo de humilhação. Os midianitas, junto com os amalequitas, eram inimigos ferrenhos de Israel. A palavra do Senhor vai nos mostrar que esses inimigos eram como cortadores, roubadores, destruidores. Porque a palavra vai apontar para nós que toda a produção dos israelitas era roubada, saqueada pelos amalequitas e pelos midianitas. Só que a palavra, ela é explícita. Isso não estava acontecendo por um acaso. Esse inimigo intempestuoso, esse inimigo valente que entrava e roubava tudo, não fazia
aleatoriamente. Ele tinha toda essa autoridade para roubar Israel, ou para roubar os israelitas, por causa das consequências das desobediências dos israelitas. Não era uma crise de graça, não era uma luta casual, era uma luta que ela estava sendo legitimada por uma desobediência que os israelitas estavam praticando por anos. Só que a palavra do Senhor vai dizer que essa luta, essa afronta, essa dificuldade não durou 1 ano, não durou 3 meses. Porque às vezes dá para você aguentar muito bem por 6 meses. Às vezes dá para você aguentar muito bem por 1 ano, por 2 anos. Mas a palavra vem nos relatar que foram 7 anos. 7 anos sendo defraudados. 7 anos sendo roubados. 7 anos expostos a perigos. E o povo começou a sentir. O povo começou a lidar com as consequências de todas essas perdas, de todas essas defraudações, de todas essas exposições e de todos esses perigos. E a palavra do Senhor vai apontar para nós que esse povo começou a clamar, porque por 7 anos suas colheitas eram roubadas, suas plantações eram arruinadas, e o povo ficava sem colheita, sem gado, sem suprimento, sem sustento, passando fome e dificuldade. E no meio dessa dificuldade, no meio desse desamparo, só resta um caminho para os israelitas. E esse caminho era clamar ao Senhor. Eu imagino, não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Algumas coisas acontecem em nossas vidas que nós só temos uma saída: clamar pelo Senhor. Não tem família, não tem amigos, não tem ninguém. A gente olha para a direita, a gente olha para a esquerda, não tem quem alcançar. A nossa mão não pega ninguém, a nossa voz não acessa ninguém. E o Senhor deixa claro para nós que só temos uma opção: Ele. E se não buscarmos por Ele, nós vamos continuar sendo desamparados e sendo roubados. Os israelitas estavam vivendo isso por 7 anos. Só que eu quero te lembrar o pano de fundo dessa guerra, dessa defraudação. O pano de fundo dessa guerra e dessa defraudação era a consequência de desobediência. A nossa desobediência vai nos custar caro. A nossa desobediência pode impedir muitas bênçãos acontecerem. E a nossa obediência pode nos lançar para um tempo longo de escassez, de portas fechadas, de desamparo, até que eu e você possamos nos humilhar e buscar a face do Senhor. E isso aconteceu com os israelitas. A palavra do Senhor diz que aí eles clamam. Depois de 7 anos sendo roubados, depois de 7 anos vivendo a perda de todo o seu investimento, de todo o seu trabalho, de todo o seu serviço, o povo clama pelo Senhor. E a palavra do Senhor diz que Deus ouve. O melhor de tudo, que Deus ouve. Se você fizer uma opção de andar distante do coração do Senhor, se você fizer a opção de se rebelar contra o Senhor, se você fizer a opção de desobedecer o Senhor não vai obrigar você. O melhor de tudo, que Ele não vai te obrigar a andar segundo o coração dEle. Ele te convida, mas Ele não te obriga. Só que Ele vai permitir. E eu sempre falei para vocês que a permissividade de Deus sempre foi uma crise para mim, lembra? A permissividade de Deus, ela sempre me confronta, ela sempre me surpreende, porque o Senhor, Ele move com a sua permissividade, e ela não só nos corrige, mas ela também nos humilha. Ela também
nos confronta e ela também nos provoca. Só que, no meio de tudo isso, se eu me arrependo, se eu volto para o Senhor, se eu busco por Ele, Ele se deixa encontrar por mim. E Ele inicia o processo de cura e o processo de restauração. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando os israelitas clamam pelo Senhor, depois de 7 anos de defraudações, depois de 7 anos de prejuízos, depois de 7 anos de perder toda a sua colheita, de todo o seu investimento, o Senhor escolhe um homem para se revelar aos israelitas e mostrar o poder dele. E o homem escolhido pelo Senhor é Gideão. E o nome de Gideão significa trabalhador. Então, quando eu olho para o Senhor, escolhendo Gideão e olhando, observando o significado que Gideão tem, eu aprendo uma verdade. Quando Deus quiser fazer algo muito importante, Ele não vai chamar o preguiçoso. Quando o Senhor quiser fazer algo extraordinário, Ele não vai chamar o preguiçoso. Ele vai chamar o trabalhador. Ele vai chamar aquele que se esforça. Ele vai chamar aquele que está disponível a responder como Ele deseja. E aí Deus busca Gideão. E aí quando Deus busca Gideão, eu aprendo algumas verdades que eu quero compartilhar com você nessa noite. Se você quiser anotar, pode anotar as verdades que eu quero compartilhar com você. A primeira: o Senhor olha para você a partir do seu destino profético. Quando o Senhor for te chamar, Ele vai chamar você dentro do princípio do seu destino profético. E aí eu olho para a palavra do Senhor e no versículo 12 do capítulo 6, eu encontro a seguinte declaração: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Isso está mostrando que Gideão era forte. Isso está demonstrando que Gideão era valente. Isso está demonstrando que Gideão era corajoso. Mas nós sabemos muito bem aonde Deus encontra Gideão. Se você é um conhecedor bíblico, você sabe muito bem que Gideão estava escondido no lagar, maçando trigo. Ele estava, geralmente quando se massa trigo na eira, para que o vento possa ir soprando a palha e o trigo indo sendo separado. Se amassa uva, realmente nos vales, que é diferente do trigo. Mas Gideão estava escondido. No lugar de pisar uvas, ele estava amassando trigo, tentando poupar para não ser roubado. E aí eu vou perguntar uma coisa para o seu coração nessa noite. Eu não sei se você está que nem Gideão, um pouco escondido. Eu não sei se você está fazendo a coisa certa no lugar errado, porque você está com medo, você não quer angústia, você não quer aperto, você não quer desafio, você não quer dificuldade. Mas eu quero dizer para você que quando Deus te enxergar, Ele não vai te enxergar da forma que você se encontra hoje. Ele vai te encontrar, ou Ele vai te enxergar a partir do destino que você tem diante dos olhos daquele que conhece você mais do que você mesmo. E eu louvo o Senhor por isso. Eu louvo o Senhor por isso, porque eu aprendo que a sua personalidade, o seu temperamento, tudo que Deus te deu para você responder às dificuldades, não podem ser usadas como desculpas para você não responder o que o Senhor quer fazer com você. Só que eu aprendo também que a igreja é um instrumento poderoso para Deus preencher as lacunas que a nossa personalidade tem, que a nossa cultura nos deixa, que a nossa família também não constrói em nós. A igreja é a ferramenta nas mãos do Senhor para nos trazer aquilo que o Senhor
Senhor quer colocar em nós para nós cumprirmos o seu propósito. E aí, eu olhando assim para a história de Gideão, e percebendo que quando Deus te vê, Deus não te vê pela realidade que você vive, mas Deus te vê pelo destino profético que você tem. Eu olho para a minha própria história. Há alguns anos atrás, eu jamais poderia me imaginar estando pastoreando uma igreja. Há alguns anos atrás, eu jamais poderia me imaginar cumprindo o propósito de Deus que eu estou cumprindo hoje. Porque se Gideão estava escondido no lagar, eu estava escondido no meio da lavoura. Mas foi lá que o Senhor me encontrou, foi lá que o Senhor me enxergou. Ele não viu a minha falta de potencial, Ele não viu a minha debilidade, Ele não viu a minha fragilidade, mas Ele viu aonde Ele poderia me fazer chegar. E a igreja foi esse instrumento para me preparar, para me treinar, para me ensinar, responder o Senhor para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Então a sua história não é desculpa, sua personalidade não é desculpa, seu temperamento não é desculpa. Se você está sendo encontrado pelo Senhor, Ele não está te vendo como você está hoje. Ele está te vendo há 20 anos na frente. Ele está te vendo há 40 anos na frente. Porque nós aprendemos com a palavra do Senhor que Deus mora no nosso futuro. Se Ele mora no nosso futuro, Ele sabe exatamente aonde você vai estar daqui 10 anos. E se você deixar essa igreja ser um instrumento para Deus te treinar, te lapidar, te empoderar e te enviar, você vai ter muito para celebrar o Senhor com o que Ele vai fazer com você. Para isso acontecer, vamos precisar nos enraizar. Vamos precisar sair da superficialidade. Vamos precisar ir para o profundo. Mas eu aprendo uma outra verdade com essa história. Deus, Ele potencializa você para experimentar ou para viver grandes conquistas nele. Aí eu convido você a ir para o versículo 14 do capítulo 6. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá, liberta Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Força, poder e vigor. Talvez você se sente muito frágil. Talvez você se sente muito inadequado. Só que quando o Senhor te olha, Ele olha como o que Ele pode fazer com o potencial que você tem. Então olha o termo, comece com o que você já tem nas mãos. E o que você tem nas mãos? Quando eu olho para essa palavra, eu entendo que você tem que ter uma percepção clara de si mesmo. Se você encontrou com o Senhor, se o Senhor te chamou, se o Senhor te ungiu, você precisa ter uma percepção muito clara de onde Ele pode te conduzir e você se tornar parceiro do Senhor para Ele produzir em você o que Ele quer produzir. Eu não tive o privilégio de estudar no tempo certo. Vocês que conhecem a minha história, vocês sabem muito bem que nós vivemos situações muito difíceis, frutos de uma família disfuncional e de uma família que não conhecia Jesus. Eu fui a primeira da família a ter um encontro com o Senhor. É a partir de mim que a minha família vai sendo transformada pelo poder da graça do Deus que nós amamos. Então eu poderia dizer para vocês que eu não tinha nada quando o Senhor me chamou.
Nem formação eu tinha quando o Senhor me chamou. Quando eu cheguei para o Ronald e disse para ele: eu tive uma experiência com Deus e eu quero ir para o ministério pastoral. Ele disse para mim: você não pode. Você não tem formação. Só pode ser pastora quem tem formação, principalmente dentro da igreja metodista. E você não tem, Rosângela. Você só tem a 4ª série. Você não sabe nem falar direito. E até hoje não falo muito bem não, meu português é péssimo. E se eu fosse olhar para o meu português, eu nem pregaria. E olha que eu tenho um companheiro rígido, porque se eu faço uma conjugação verbal errada, se eu deixo de falar 3 S's na minha pregação, ele é o primeiro a cobrar. Rosângela, hoje você deixou de falar 3 S's. Rosângela, hoje você fez essa conjugação verbal errada. Então, se eu fosse olhar para os desafios, eu permaneceria atrás dos meus pés de café. Só que o Senhor me chamou. E quando o Senhor nos chama, nós começamos com o que nós temos. E o que eu tinha? Eu tinha um chamado, eu tinha uma convicção, eu tinha uma paixão. E eu sabia que o Senhor iria criar todas as oportunidades para eu poder suprir as minhas fragilidades e poder responder ao Senhor como eu estou respondendo hoje para a glória do seu nome. Gente, eu casada, com 17 anos, eu fui frequentar a sala de aula com um menino de 12 anos. Vocês têm noção? Do que uma mulher de 17 anos, aliás, uma adolescente, né, gente? De 17 anos, mas já casada, frequentando sala de aula com um menino de 12 anos, não se encaixava. Eu estava fora do lugar. Só que quando eu olho para a palavra do Senhor, Deus, Ele vai nos potencializar. Então, quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Quando eu olho para essa palavra, eu pergunto para você: quais são as suas experiências? Quais são as suas paixões? O que Deus pode utilizar para levar você para o lugar que Ele quer te colocar? Porque esse ano é o ano do enraizamento, esse ano é o ano da profundidade. Nós vamos ver o Senhor, nós vamos ouvir o Senhor e nós vamos ser impactados pela tua bondade e pelo teu favor. Será um ano maravilhoso para nós. Comece com o que você tem. E eu fico muito feliz por aonde eu cheguei. Eu fico muito feliz porque eu superei as minhas fragilidades. Se hoje eu tenho uma faculdade de teologia, se hoje eu sou pós-graduada em teologia, se hoje eu tenho uma faculdade de psicologia, se hoje eu sou pós-graduada em psicologia, eu comecei com o que eu tinha nas mãos. E o Deus que me chamou, Ele foi colocando as tábuas para que eu pudesse ir superando as dificuldades, os desafios ou os abismos que estavam debaixo dos meus pés. Porque quando faltar a ferramenta, Ele coloca a sua própria mão para nos sustentar e revelar que Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que não está te vendo como você se encontra agora, mas Ele está vendo você lá no futuro, vivendo tudo que Ele planejou para você. E por isso nós estamos nos enraizando nele. Mas eu também entendo que se Ele vem potencializando aquilo que eu tenho nas mãos, eu preciso buscar em Deus convicção do meu chamado e da minha missão. Juízes capítulo 6, versículo 17. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dai-me um sinal, que és tu que estás falando comigo. Sinal, marca distintiva, bandeira, milagre, prova. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve.
Mas quem sabe muito bem aonde o Senhor está te colocando, eu quero dizer para você: se você tem clareza do seu chamado, se você tem clareza da sua missão, se você tem convicção do que Deus quer fazer com você, se não há dúvida no seu coração de onde Deus vai te colocar, eu tenho certeza absoluta que você vai ser surpreendido pelo favor e pela fidelidade dEle. Ontem, eu estava assistindo o culto de posse do pastor Fernando, porque eu não pude estar lá. Eu que estaria dando posse ele lá, mas o quadro de enfermidade da minha mãe complicou essa semana. E o Ronald também ficou acamado. E eu fiquei impossibilitada de ir. Mas eu estava assistindo, não sei se vocês assistiram, mas eu estava assistindo o culto de posse dele. E no final, um rapaz que foi minha ovelha quando eu estava lá, ele foi fazer uma ação de acolhimento e de honra para as famílias pastorais. E eu comecei a ouvi-lo a falar do tempo que eu pastoreei aquela igreja. E foi muito gostoso. Tem 13 anos que eu estou em Muriaé. E foi muito gostoso eu ouvi-lo descrever uma visão que Deus me deu quando eu cheguei em Cariacica, e que nós éramos um grupo apenas de 15 pessoas. Quando nos cultos eu pregava para 4, para 6 pessoas. Eu tenho foto de 5 pessoas no culto de celebração. Deus me deu uma visão. E porque Deus me deu uma visão, eu tinha convicção que Deus ia transformar a realidade daquele lugar. Porque Deus me deu uma visão, eu tinha convicção de que, ainda que havia desafios, ainda que havia lutas, eu sabia que Deus ia fazer o extraordinário naquele lugar. E foi um dos lugares que eu mais vi os milagres do Senhor se manifestar. Sempre quando eu converso do meu tempo de ministério, dos 14 anos que eu pastoreei aquela cidade, eu falo dos grandes milagres, das grandes intervenções que eu vi. Foi o lugar que o Senhor mais marcou a minha vida com milagres, que o Senhor mais marcou a minha vida com sinais. E aí eu olho para a palavra do Senhor, então eu aprendo com o Senhor, aprendo com Gideão, que eu e você precisamos ter convicção da nossa missão. Qual é a sua missão? Se vamos nos enraizarmos, então nós precisamos saber qual é a nossa missão, para nós não ficarmos no caminho quando os desafios acontecerem. Mas eu aprendo uma outra verdade: desenvolver uma vida de adoração extravagante no Senhor. O versículo 24 do capítulo 6, a palavra do Senhor vai nos dizer que Gideão construiu ali um altar para honrar o Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele deu o nome àquele altar de que o Senhor é paz. E esse altar, registra o texto, ainda é erguido até o tempo de hoje, diz o texto. Quem está na devocional com a gente? Quem está aí? Uma das coisas que realmente está mexendo com o meu coração nessa mais uma leitura anual da Bíblia são os altares que Abraão ergueu. Até o capítulo que nós estamos hoje, ele já levantou 3 altares. E eu ali lendo a palavra e anotando os altares que Abraão estava levantando. E até agora, na nossa leitura devocional, eu pude pontuar, não pontuei isso da outra vez, mas estou pontuando agora, até o momento da leitura devocional, foram 3 altares levantados. Sempre, homens e mulheres, visionários, que estão andando debaixo da missão do Senhor, e do comprometimento com a revelação de Deus, sempre, esses homens e mulheres vão estar levantando altares. E Gideão levantou o altar.
Então eu e você, e a palavra do Senhor, que ele diz que ele não só levantou o altar, mas ele sacrificou no altar. Então eu e você estamos sendo convidados a esse chamamento. Nós temos um chamamento nessa igreja, e o chamamento é oração, jejum e palavra. Nós queremos ser enraizados, nós queremos chegar no nosso destino, nós queremos os sinais no nosso meio, nós queremos a glória do Senhor manifesta. Nós vamos nos tornar profundos em Deus. Esse ano você vai testemunhar a mão do Senhor te surpreendendo aonde você se encontra. Então eu e você precisamos levantar o altar, levantar e sacrificar nele. Mas no versículo 27, nós vamos aprender que nós precisamos fazer o que precisamos fazer, o que Deus ordenou. Nós precisamos fazer o que Deus ordenou, independente do que seja. Olha bem, o versículo 27 vai dizer assim: Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade. Fez tudo de noite e não durante o dia. O que Gideão precisava fazer? Ele precisava derrubar os altares dos ídolos levantados pela sua própria família. A palavra do Senhor vai dizer que foi o pai de Gideão que construiu o altar de ídolo. E Gideão precisava derrubar, mas Gideão ficou com medo, porque ele sabia que se ele fizesse isso, ele ia levantar uma guerra, ele ia ser perseguido, ele ia ser morto, ele ia passar por dificuldade. Então, o que ele faz? Eu estou com medo. Se eu derrubar esses altares, eu vou sofrer perseguição, eu vou sofrer rejeição, vão me maltratar. Então eu não posso fazer isso à luz do dia, mas eu vou chamar 10 companheiros valentes para subirem comigo e destruírem os altares dos ídolos. Quando eu olho para essa palavra, eu percebo que tem coisas difíceis que o Senhor nos pede para fazer. Deus já me pediu para fazer coisas difíceis. Deus já me pediu. Irmãos, quando Deus nos mandou, eu acho que eu já contei isso para vocês, acho que é a milésima vez hoje, né? Mas seja paciente com a pastora. Eu falei que eu estou entrando, daqui um pouquinho eu entro na terceira idade, aí eu vou repetir tudo mesmo, né? Mas agora, enquanto eu estou repetindo, tenha paciência. Quando Deus me deu a visão para essa casa, quando Deus me mandou posicionar, eu sempre falo, nós não estamos construindo um templo, mas nós estamos construindo um centro de treinamento. Eu morava no bairro São Francisco, e eu desci o bairro, e eu cheguei ali na esquina do Carne e Companhia, e eu olhei para cá. E quando eu estava ali na esquina do Carne e Companhia, olhando para cá, vendo aquele templo que muitos de vocês lembram que ele estava nesse lugar aqui, exatamente nesse lugar aqui, virado para lá. Eu de lá da esquina do Carne e Companhia, vendo o templo aqui, eu falei para o Senhor, eu não quero fazer. Eu não quero fazer o que o Senhor está me mostrando para fazer. Eu sei o preço, eu sei o quanto eu vou sofrer, eu sei que vai ser muito difícil. Deus, eu não quero fazer. E aí o Senhor me constrangeu profundamente quando Ele disse, você não precisa fazer. Se você quer não fazer, você não precisa fazer. Fica aí. Mas fica sozinha. E eu igual uma louca na rua, chorando, não de noite, mas na luz do dia, em frente ao restaurante, e lágrima pingando no meu rosto, eu dizendo, eu sei que eu vou sofrer muito, eu não quero fazer, permita eu não fazer. E o Senhor disse, você pode não fazer, mas você vai ficar sozinha. E aí, queridos, eu falei com o Senhor, eu ficar sozinha? De maneira alguma. Não importa o quanto eu vou me desgastar, não importa o preço que eu vou pagar, mas eu vou com o Senhor. E eu quero dizer para vocês que o Senhor tem nos sustentado até aqui.
seu amor conosco. Então o Senhor vai te pedir coisas difíceis, e quando Ele te pedir coisas difíceis, não dá para você fazer sozinho. Aí eu vejo Gideão chamando esses amigos para irem com ele e ajudá-lo na tarefa de derrubar o altar dos ídolos, ou os altares. Precisamos trazer pessoas para nos ajudar a cumprir a missão que o Senhor tem conosco. E eu louvo o Senhor que aqui nessa casa tem homens e mulheres que têm nos ajudado. Eu louvo ao Senhor que aqui nessa casa tem homens e mulheres que têm estendido as suas mãos e têm nos ajudado a pagar o preço. E tem nos dado força quando estamos frágeis. Mas no capítulo 7, eu vou encontrar a palavra do Senhor nos desafiando que eu e você precisamos de estratégias para enfrentarmos as batalhas. Vamos para a palavra do Senhor, quando o Senhor diz a Gideão. E o Senhor disse a Gideão: Gideão, você tem gente demais indo para a guerra com você. Olha, Gideão, eu quero que você elimine aí uma galera importante. Dá um comando aí aonde você está. Quem tem medo volta para casa. O tímido volta para casa. E aí a palavra do Senhor diz que Gideão fez a estratégia de Deus. E muitos o abandonaram naquele momento. E aí eu aprendo com a palavra do Senhor. Nem tudo que é bom para você. Isso eu e você precisamos entender. Nesse reino que estamos construindo, nesse nível de experiência que queremos viver, nem tudo que é bom para todo mundo é bom para a nossa família da fé, é bom para a nossa experiência em Deus, é bom para o nosso ministério. Porque a estratégia de Deus às vezes não vai fazer sentido, mas nós precisamos que Deus selecione quem realmente tem o coração para chegar conosco até o fim. Nós precisamos que o Senhor nos faça viver debaixo do mover do seu Espírito Santo, porque nós não vamos conseguir explicar naturalmente o que Deus vai mover espiritualmente no nosso meio. Se Gideão tivesse vencido a guerra com aquela multidão, mais uma vez o triunfo era dos israelitas. Mais uma vez a glória era dos israelitas. E eu quero dizer para você, nós não estamos gerando nada para a glória do nosso nome. Tudo é para a glória daquele que um dia nos encontrou, revelou o seu amor a nós, nos tirou da nossa miséria emocional, espiritual, moral, restaurou nossos sonhos, nos deu dignidade, nos ungiu, nos deu uma missão, acreditou em nós quando ninguém acreditava. Eu sempre conto, quando eu cheguei em Campo Grande, que a igreja era minúscula. Tinha uma família que o irmãozinho que se tornou assim a pessoa que eu sempre amei muito, briguei muito também, amei muito. E até hoje temos uma ligação muito forte. A Elisamar visitou a casa deles comigo. E o dia que nós estivemos lá, Elisamar ouviu, né? Ele dizendo assim: olha, eu tenho um porta-retrato dela na cabeceira da minha cama. Junto com os meus filhos está o retrato dela, né, Elisamar? Porque nós realmente construímos uma história de respeito e de amor e de muitos enfrentamentos. Hoje ele está com Jesus na glória. Ele faleceu ano passado. Ele começou a procurar a respeito de mim. Só que não era a era do Instagram, né, gente? 97, não tinha Instagram ainda. Então não dava para ele me acessar facilmente, como hoje nós acessamos tranquilamente as pessoas. E ele começou a procurar informações a meu respeito assim:
quem é essa pastora que vem para cá? Ela é abençoada? Aí todo mundo, não, ela é uma bênção. Deus vai usar muito a vida dela nesse lugar. Mas eu quero que a nossa igreja cresça. Será que ela vai fazer a nossa igreja crescer? E o pessoal que me conhecia, não, ela vai fazer a igreja crescer. E ele criou um estereótipo da minha pessoa na cabeça dele. Ele imaginou que eu era uma negra, de 40 anos, bem fortinha, de coque na cabeça. E que eu iria trazer uma grande resposta para aquela igreja. Só que quando eu chego uma branquela, magrela, de 22 anos, e ele olha e diz assim, agora a nossa igreja acabou. Quando ele olhou para mim, ele ficou tão decepcionado com a minha aparência, que ele disse, acabou a nossa igreja. Agora não tem jeito para ela mais. E a Elisamar testemunhou eu também, ele dizendo, da alegria que ele tinha em ver tudo o que Deus fez. Então eu quero dizer para você, use as estratégias do Senhor. E quando o Senhor te der, não tenha medo. Não tenha medo de perder. Não tenha medo de gente virar a cara para você. Não tenha medo de ser excluído. Não tenha medo de ser incompreendido. Tem muitas coisas que eu não vou conseguir explicar. Tem muitas coisas que eu não vou dizer. Eu não vou saber dizer para vocês como e porquê. A única coisa que eu sei, o Deus que anda conosco, Ele diz que Ele é poderoso para fazer o simples confundir o sábio, o fraco confundir o forte. Essa é uma estratégia que vem do coração daquele que te chama pelo nome. Então nós vamos ver a graça do Senhor nesse ano de profundidade, de enraizamento. Mas o 7:22 vem falando da pequena equipe que Gideão chega ao fim das batalhas. E vem mostrar para nós que conquista leva outros a conquistar. Quando eu e você conquistamos, quando eu e você prosseguimos em conquistar, nós levamos outros a conquistarem também. Então agora eu quero dizer para você, deixa a sua vida ser marcada pela promessa de Deus no ano da profundidade. Deixa a sua vida ser realmente transformada pela presença do Eterno nesse ano de 2025. Se você procrastinou, se você desistiu, se você impediu, se você não respeitou, se você pegou pirraça, se você desanimou, olha, só quem está perdendo é você. Se você olhar, tem muita gente a quilômetro na sua frente que não desanimou, que não desistiu, que não parou, que não perdeu a oportunidade de avançar e conquistar. E eu não sei se você está com a mesma disposição, mas eu estou com a disposição que o ano de 2025 eu vou continuar avançando. Que no ano de 2025 eu vou continuar me enraizando. Que no ano de 2025 eu vou continuar correndo. Irmãos, eu não aceito caminhar. Andar para mim é muito pouco. Eu quero é correr para chegar o mais rápido possível ao destino que o Senhor tem para mim. Eu já falei com vocês, eu posso ir chorando, mas eu vou. Parada jamais. Vocês podem me ver abatida, vocês podem me ver cansada, vocês podem me ver triste. Isso vocês poderão me ver. Só que vocês nunca vão me ver parar. Vocês nunca vão me ver desistir. Porque eu posso ir chorando, mas eu vou. E não vou caminhando não, vou correndo. E quero desafiar quem quer correr comigo. Porque 2025 eu quero conquistar mais.
e inspirar mais pessoas a conquistar também. E aí eu quero concluir essa palavra nessa noite com o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 32 a 34, que diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga o exército estrangeiro. Guarda essa palavra no seu coração. Porque o que Deus, né? Ou o que as pessoas vão dizer do Wesley, da Rosângela? O que Deus vai dizer de você? O que Deus vai falar de nós? O que as pessoas vão falar do Neubert, do Marcos, da Thaís? O que as pessoas vão dizer? Elas vão dizer o que o escritor de Hebreus declarou. O que eu vou falar desses homens que tiraram da fraqueza tiraram força, se tornaram poderosos na batalha e puseram em fuga o exército estrangeiro? As pessoas vão falar de nós a respeito não da nossa desistência, não da nossa prática de pecado, não da nossa fraqueza, não das consequências das decisões ruins que nós tomamos, mas as pessoas vão falar do quanto o Senhor nos sustentou, do quanto Ele foi forte em nossas vidas, do quanto Ele nos amou, do quanto Ele nos promoveu e do quanto Ele esteve presente conosco durante o ano de 2025.